Pois é, senhores, o Flamengo largou na frente contra o Internacional e quando o Luiz Araújo estava ajeitando essa bola aqui no escanteio, ele olhou pra área e parece que veio até um short na cabeça dele. O peso de uma estrela que pode decidir a qualquer momento. O Flamengo saiu atrás do placar enquanto dominava no jogo um Chelsea muito pilhado, agressivo e às vezes até desleal em campo. Entrou na roda. Mas o técnico Felipe Luiz sabia exatamente o que fazer pra colocar cada um no seu devido lugar. Ele aciona uma espécie de super trunfo do grupo. Ó, é agora. É essa parte que eu queria chamar a atenção. Essa que é a frase mais importante, ó. O jogador mais decisivo da era mais vitoriosa do elenco mais caro da história do Flamengo agora estava no jogo. Pois é, e aí o Bruno Henrique agora, contra o Internacional, acabou de fazer o 20º gol dele pelo Flamengo em Libertadores. Desses 20 gols, 12 foram em mata-mata. O jogador mais decisivo da era mais vitoriosa do elenco mais caro da história do Flamengo. É o Bruno Henrique. Se tratando agora desse último jogo que o Bruno Henrique decidiu de novo, a assistência foi do Luiz Araújo, mas quem tem muito a ver com esse gol do Bruno Henrique são Samuel Lino e principalmente Alexandro. Esse gol do Bruno Henrique em bola parada tem muita história por trás dele. Vamos dar uma olhada. É o seguinte, o Flamengo sem bola armava um 4-4-2 pra marcar dessa forma, até aí não é nenhum segredo, e quando tinha bola no pé, o Flamengo ia e trocava pra aquele 3-2-5 clássico. Mas nesse jogo contra o Internacional, diferente de todos os outros, não foi o Alexandro que ficou aqui, nessa primeira linha dos três aqui pra fazer a saída de bola. Nesse jogo específico contra o Inter, um dos volantes recuava pra ocupar essa linha e liberava o Alexandro pra ir um pouco mais pra frente. E qual que era o motivo de ter o Alexandro ali, um pouquinho mais na frente na saída de bola? Olha só aqui, ó, esses três aqui, olha, que costumam fazer a saída de bola com os dois volantes mais à frente. Mas repara como que o Alexandre até olha aqui pro Alan, olha. Ele deu uma olhadinha, conferiu, o Alan vai olhar pra ele, vai se tocar e ele que vai fazer a saída de bola aqui atrás. Então quem vai ficar fazendo a saída aqui são Alan e os dois zagueiros, enquanto o Alexandre tá se liberando ali pra frente, ó. Qual que é o papel dele aqui, ó? O papel dele é fazer o Tabata. Esse cara aqui, ó, grudar nele, se ocupar marcando ele, que assim ele consegue liberar mais espaço pro Samuel Lino ter mais tempo com bola. Nesse caso aqui, repara que o Tabata não grudou no Alexandre, olha. Olha só, o Alexandre ele entra no raio de ação do Tabata pra tentar atrair a marcação dele e vem saindo. Mas o Tabata ficou, ele não deu o espaço que o Flamengo quer construir pro Samuel Lino. E aí o que o Alan faz? O Alan desiste e vem aqui e a jogada do Flamengo acaba vindo pela direita. Quando esse plano começa a dar um pouco mais certo é aqui, olha. O Léo Pereira ali olhando eles fora do vídeo, tá vendo? Ó, Alexandre Samuel Lino, ele confere, vê que tá tudo certinho e pede a bola de novo, ó. Olha o Alexandre aparecendo aqui. Aí dessa vez o Alexandre consegue, olha, ele chega a encostar, olha só, na cara de pau, ó. Ele olha diretamente pro Tabata e fala, ó, quero que você me marque, ó. Fazendo questão de ser marcado pelo Tabata, que ele consegue um pouco de distância pro Samuel Lino. E nesse caso aqui, pra falar a verdade, não criou nem tanto espaço pro Samuel Lino não, mas a ideia, o plano sendo executado é essa parada aí, sacou? E o Alexandre, ele é muito bom atacando, fazendo esse papel de lateral que ataca um pouco mais por dentro, em vez de estar coladão na linha lateral, ou então quando ele precisa construir mais o jogo. Aqui ele se associa muito bem com o Lino, olha. O Lino faz 2 tabelas e sofre uma falta aqui na entrada da área. Essa associação acaba atraindo um monte de gente do Inter pra esse lado do campo. Olha só a liberdade que o lateral direito do Flamengo fica. Isso acabou sendo uma consequência dos ataques do Flamengo que davam certo, que conseguiam avançar um pouco mais pela esquerda. O lado direito ficava escancarado pro time avançar. E uma coisa que eu pude perceber também é que quando era o Jorginho, um desses volantes que voltava pra fazer a saída de bola aqui, normalmente era o momento que o Alexandro avançava abertão, colado na linha lateral, e a intenção do time não era abrir esse espaço pro Samuel Lino. O time acabava atacando de outra forma, muitas vezes aqui pela direita com o Royal. Então se construiu de uma forma que era mais ou menos um spoiler, olha. Quando era o Jorginho, o cara que tava fazendo a saída de bola, o Flamengo ia fazer alguma outra jogada e tentar alguma outra parada. Quando o Alan tava aqui sendo um dos três pra fazer saída, é que o Jorginho ia estar mais avançado e ele tem muito mais essa característica de construir jogo, de ser capaz de ter uma capacidade de ser um 10 ali no campo, sacou? Olha só, ele já querendo bola pra se associar. A maioria das vezes que o Flamengo tinha o Jorginho mais pra frente ali naquela área do campo, era onde o time conseguia um pouco mais de vantagem aqui no lado direito, olha. O Lino chega até a tentar virar essa bola pra cá, ó. Ele percebe esses 2 contra 2 na área e mais o Royal aqui avançando. A bola sobra pro Jorginho. Ele tenta uma outra jogada, mas olha aqui embaixo como que o Flamengo tá com uma vantagem. Tem jogador livre pelo lado direito. E essa parada de juntar muito jogador do Internacional naquela parte do campo lá, tava sendo percebida pelo Felipe Luiz, ele começou a exigir umas viradas de jogo. Olha só, aqui o Léo Pereira vai virar pro Royal, olha aqui embaixo no vídeo, olha só quem tá aplaudindo aqui, olha. Quando o Léo Pereira decide explorar essa vantagem aqui, o Felipe Luiz tá aplaudindo e ele dá um sinal pra alguém atacar o segundo pau, olha. Olha, já era pra alguém tá atacando, estão atrasados, tá vendo? Aí o cruzamento do Royal vai completamente errado e o Luiz Araújo tá olhando pra ele ali, ó. Ó, qualquer coisa tem eu aqui também, ó. Qualquer coisa dá em mim que eu puxo pro meio
e dou-lhe uma bica. Aí depois teve uma jogada que o Jorginho, olha, repara, Jorginho um dos três aqui de trás, ó. Mas parece que ele percebe um intervalo grande aqui, ó, nessa linha média do Inter, entre o Alan Patrick e esse outro aqui, ó. Então o que ele faz? Ele vai induzindo todo o time do Inter a ir lá pro lado esquerdo, porque sabe que aquela vantagem tá sendo criada facilmente aqui do lado direito. Ele avança, esconde toda a intenção do passe e dá essa bola aqui no Alan, depois que ele viu já todo mundo do Inter já voltado lá mais pra aquele lado, pra marcar uma jogada na esquerda com o Samuel Lino. Aí quando o Alan vira muito bem aqui, rápido, de primeira aqui pro Luiz Araújo, olha só o Alexandro aqui, tá vendo? Ele tá avançando lá na área no segundo pau, que aí ele chama a marcação desse cara aqui e abre mais espaço pra caso o Luiz Araújo tente um cruzamento ali, buscando o outro lado da grande área. Talvez seja isso que o Felipe Luiz estava se comunicando no lance anterior. Mas o camisa 7 fez o que ele faz de melhor, puxou pro meio e deu-lhe uma bica. O repórter que fica lá na beira do campo relatou o que ele viu do comportamento do Felipe Luiz nesse momento aí. O Alexandro conversou um pouco com o Felipe Luiz, que estava cobrando a inversão do jogo pelo lado direito. Jogar a bola no Emerson Royal e o Luiz Araújo aproximar. E aí resultou na finalização do Luiz Araújo. O Felipe Luiz aplaudiu bastante. E aí durante um tempinho foi isso. Foi o Flamengo tentando criar umas dinâmicas pelo lado esquerdo, tentando deixar o Lino com um pouquinho mais de espaço, fazer alguma dinâmica pro Lino ficar perto do que é um contra um. Só que ao mesmo tempo a presença do Alexandro por ali, a galera chegando pelo lado esquerdo também atraía a marcação, isso acabava criando vantagem do outro lado e beleza. Aí o que o Samuel Lino tem a ver com esse gol do Bruno Henrique é que nos momentos que atacavam lá pela esquerda, o Samuel Lino, ele não perde bola. O Samuel Lino, quando ele perde a bola, melhor, quando ele perde a bola, ele nunca perde a bola limpo, sacou? Quando ele perde bola, é uma parada que o zagueiro tirou muito no limite. O zagueiro só teve força pra botar a bola pra lateral. Ou então ele sofre uma falta, ou então ele ganha um escanteio. Isso é muito difícil, ele realmente perder a bola, assim, com P maiúsculo. E isso tem uma importância muito maior do que todo mundo normalmente enxerga. Olha só esse contexto aqui, olha. Isso aqui o Flamengo não tá nem em vantagem. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5 contra 2 ali, ó. O Flamengo não tá em vantagem aqui, mas o Lino, olha, ele já tá com respeito da marcação, ele sabe que não adianta ir de primeira no Lino, porque vai acabar, em vez de 5 contra 2, vai passar a ser 4 contra 2. Então, tendo ganhado esse respeito, ele procura o jogo, levanta a cabeça. Esse jogador aqui se preocupa muito mais em marcar a linha de passe do que realmente dar o bote no Lino, tá vendo? E ele é frio, olha. Ele tá perto ali do cara, olha, ele não toca, ele dá olha só, ele dá um driblezinho com calma, ó, um toquezinho pro lado, conduzindo a bola com calma. E esses dois caras aqui, olha, achando que ele vai recuar o jogo, ou pro Alan ou pro Alexandre aqui atrás, já saem da jogada e ele vai pra cima do outro. Pronto, aqui o Lino numa situação que não tinha vantagem, eram 5 contra 2, ele com frieza, com calma, dribla com habilidade, ele cria uma vantagem e bota o Bruno Henrique pra atacar a linha de fundo e o Flamengo ganha o escanteio. Dá pra perceber como que é consciente, olha, levantando a cabeça, olha só esse toque, olha como esse toque aqui é consciente, cara, ele não se desespera, ó. O jogador tá longe da bola e ele só dá um toquezinho pro lado, ele sabe que isso aqui já é o suficiente pra tirar do alcance do bote. E aí depois ele parte pra cima, consegue uma caneta aqui meio capenga e tal, mas cria a tal da jogada de perigo e o Flamengo ganha um escanteio importante. Qual que é o peso desse escanteio? Qual que é o peso do cara perder pouquíssimo a bola e nas vezes que ele não consegue de fato agredir o adversário, a bola ainda tá com o Flamengo? Foi esse aqui o escanteio que o Luiz Araújo parou, olhou pra área e é aí que chegou aonde eu queria. As bolas paradas do Flamengo. O time tem decidido vários jogos muito importantes, tem desbloqueado jogos que estão travados com bola parada, com gol de bola parada. Teve uma mudança na comissão técnica, que o Rodrigo Caio entrou na comissão técnica e ele, junto com a galera ali, pensa nessas jogadas de bola parada, tanto defensiva quanto ofensiva. E o Flamengo é um dos melhores times do campeonato nesse quesito. Como que mais ou menos é o raciocínio da parada desse trabalho do Rodrigo Caio com a comissão técnica? Se liga. Isso aqui é bola parada do Flamengo em outros jogos. Como é que o Flamengo tá se comportando nessa etapa do jogo? Olha só. Tem os homens alvo, que são Léo Pereira e Léo Ortiz. São os dois caras que são alvo da bola parada, que são os melhores no jogo aéreo. Aí o Flamengo tem dinâmicas de arraste de marcação e de bloqueio, de fazer parede, pra que a bola chegue num determinado homem-alvo. E o que vai ser feito varia de adversário para adversário, a comissão técnica avalia qual é o ponto fraco daquele adversário X, então vamos fazer esse arraste de marcação, o adversário Y, vamos fazer uma barreira, vamos assim, assado. Aqui vão rolar algumas barreiras pro Léo Ortiz conseguir cabecear essa bola. A primeira é o Wallace Ian, que é mais óbvio aqui, ó, tá na frente dele. O Léo Ortiz consegue se livrar da marcação sem ser perseguido pelo Canóbio, porque o Wallace Ian fica fazendo essa barreira, e o Jorginho aqui, olha, ele não tem responsabilidade em disputar essa bola pelo alto. Ele vai ali se posicionar no lugar fazendo uma parede para não deixar que o zagueiro dispute no alto e o Léo Ortiz tenha uma possibilidade maior, uma probabilidade maior de conseguir pular mais livre para cabecear.
Só que aqui o cruzamento não colaborou muito, não veio direto no Léo Ortiz. Favoreceu um pouco mais a defesa e o zagueiro consegue cortar ela. Mais pra frente no mesmo jogo, olha só, o Ortiz tá sendo marcado de perto por um jogador, e aí o Wallace Yan chega aqui perto, ó. O Wallace Yan vai atrair a marcação desse cara que tá no Ortiz, olha. Ele é prudente, olha, ele só larga o Ortiz quando ele avisa pro companheiro, ó, fica você nele e deixa que eu vou no Wallace Yan. Tá vendo, ó lá? Ele avisou, pronto, trocaram a marcação. Aqui o Wallace Yan vai correr em direção ao bico da pequena área pra atrair a marcação e abrir esse buraco aqui na área. Ah não, mas o Wallace Yan ele só tá correndo pra cabecear. Cara, o plano do Flamengo não é, num escanteio, levantar a bola no Wallace Yan pra ele cabecear, sacou? O plano do Flamengo não é esse. Tem vários outros planos muito melhores do que esse. O Wallace Yan tá vindo aqui pra arrastar a marcação, confia. E aí, o Léo Ortiz, sabendo que ele vai arrastar a marcação pra lá, ele vai em direção ao segundo pau, e aqui parece ser o Jorginho, olha só. O Jorginho faz a parede pra garantir que o espaço que o Wallace Yan abriu vai continuar sem ninguém povoar ele, e aí sim que o Léo Ortiz dá um tranco no cara e vem aqui atacar esse espaço e consegue uma cabeçada e força uma boa defesa do Fábio. Aqui um outro adversário é contra a LDU, o homem-alvo é o mesmo, é o Léo Ortiz, mas as peças que vão executar as funções são diferentes. Olha só, olha no Arrascaeta aqui. O Léo Ortiz vai correr em direção ao bico da pequena área e o Arrascaeta vai fazer uma barreira e não vai deixar ele ser perseguido pela marcação, tá vendo? Aqui o Arrascaeta, ele tenta, a função do Arrascaeta é achar um limite entre atrapalhar o caminho do cara sem abraçar demais ele pro juiz marcar uma falta, entendeu? E aí vai do critério do juiz. Aqui o juiz achou que o Arrascaeta agarrou ele, que não foi o suficiente pra realmente tirar ele da jogada e tudo mais. O Léo Ortiz conseguiu liberdade pra cabecear essa bola aqui no primeiro pau, numa zona muito perigosa, e foi gol do Flamengo. Nem o próprio jogador que foi atrapalhado pelo Arrascaeta ameaça reclamar alguma coisa com o juiz ou alguma parada assim. Com esse outro adversário, olha só, os jogadores fazem uma marcação mais individual, tá vendo? Então o que o Flamengo faz? Mantém todo mundo fora da grande área no escanteio. Eles querem criar esse buraco aqui de propósito pra todo mundo chegar em velocidade e ter vantagem na disputa aérea. E esse cara aqui é o Alexandro. O papel dele nesse cruzamento aqui é ficar no caminho de alguém que venha acompanhar, adivinha? O Léo Ortiz, olha só. Aqui ele ameaça entrar no caminho do marcador, mas pela velocidade, talvez ele queira só atrapalhar, ele deu uma ameaçada, entrou no caminho dele ali, mas não trombou com ele de fato, por causa da velocidade do lance, o juiz poderia marcar uma falta. Então ele atrapalha a movimentação do cara, por acaso a bola acaba indo em outro lugar, vai lá pro segundo pau, e o Pedro quase que ganha. Mas o papel do Alexandro aqui, olha, o papel do Alexandro nos escanteios nunca é disputar a bola pelo alto. É sempre se movimentar e ficar no caminho de alguém e atrapalhar uma marcação pra quem realmente é bom pelo alto conseguir ter mais liberdade pra ganhar essa disputa. Essa outra jogada aqui é que o Flamengo levanta na área e quem faz o gol é o Léo Pereira. Léo Pereira também é frequentemente um homem-alvo em bola parada do Flamengo. O que aconteceu aqui? Se reparar, esse espaço que tem aqui pro Léo Pereira avançar já não é à toa. É o posicionamento do Pedro e do Alexandro que estão mais pra trás aqui. Olha só como que o Pedro, ele tá muito mais preocupado com esse cara aqui do que tá preocupado em quando que a bola vai ser levantada e qual vai ser a trajetória da bola. Tá vendo? O papel dele é fazer uma parede pra que esse cara não consiga perseguir o Léo Pereira de perto pra ele avançar. E não só isso. O Alexandro aqui, olha, também não tá preocupado com o levantamento. O Alexandro tá muito mais preocupado com o marcador do Bruno Henrique, que é um outro cara que é muito forte no jogo aéreo. E o papel do Alexandro é fazer uma parede para que o Bruno Henrique consiga avançar sozinho, sem a marcação estar muito grudada nele. Mas nesse caso específico, a bola acabou indo no Léo Pereira e foi gol do Flamengo. E aí, para esse jogo agora contra o Inter, o que o Flamengo preparou nas bolas paradas? Os melhores cabeceadores do Flamengo vão correndo em direção ao pico da pequena área aqui, olha. E são eles aqui, olha. Quando o Léo Pereira consegue cabecear, olha, Bruno Henrique, Léo Ortiz e Léo Pereira eram os três que estavam correndo em direção ao bico da pequena área ali. E, não coincidentemente, o Alexandro tá aqui para atrapalhar esse jogador que venha a cortar o cruzamento, a interceptar o cruzamento. Então a mentalidade era essa. Luiz Araújo canta a jogada, os principais cabeceadores do Flamengo indo em direção ao primeiro pau ali. Aqui tá até o Léo Ortiz e o Léo Pereira. E olha aqui o Alexandro, olha só. Olha como que o Alexandro tá muito mais preocupado em atrapalhar a movimentação desse defensor aqui para que o Léo Pereira consiga mais espaço para tentar uma disputa pelo alto. Nesse caso aqui foi alta demais a bola. Até o fatídico escanteio daquela jogada do drible do Luiz Araújo, que o Flamengo ganhou esse escanteio aqui, que no momento da cobrança o Flamengo tá executando perfeitamente o plano que foi preparado para essa partida específica. Léo Ortiz indo em direção ao bico da pequena área, Léo Pereira indo em direção ao bico da pequena área e aqui o Alexandro fazendo aquela de parede humana que ele tá muito acostumado a fazer. O Alexandro foi determinante aqui nesse lance
que ele ficou atrapalhando a disputa pelo alto e o Bruno Henrique subiu completamente sozinho para ser decisivo em mais um jogo gigante do Flamengo. Entra ano, sai ano, muda técnico, ajusta estratégia, muda função, mudam os papéis, muda capitão, fase ruim, fase boa. E não importa qual Flamengo vai entrar em campo, o Bruno Henrique é decisivo.